Então, boa noite a todos. Mais uma quarta-feira, mais um Momento Abrate. Hoje é um Momento Abrate aberto a todos os árbitros que querem conhecer um pouquinho mais do árbitro raiz. Que na Abrate a gente tem um movimento, que costuma trazer a experiência dos árbitros nos estados, e é onde a gente promove o atletismo e a gente se desdobra enquanto árbitro para fazer o atletismo acontecer, né? E no movimento da BRAT, os árbitros vão mandando essas experiências. Hoje o Neudir estava compartilhando lá em Camboriú, né, a montagem da pista para fazer a competição em Camboriú, e o João fez isso na outra semana. E isso provocou já no Geraldo, né, o nosso super Geraldo tecnológico aí, de montar um álbum de fotos, como ele queria estar montando também do Troféu Brasil. E ele faz essas provocações para a gente estar encaminhando, porque a história do atletismo ela vai se contando, né? E a gente conhece muito da história do atletismo através dos atletas, através dos treinadores, e por que não conhecer a história da arbitragem nos estados? E aí o Geraldo fez essa ideia, né, de montar capítulos por federação, e os árbitros podem estar mandando, né, as imagens, os vídeos, contando a sua experiência, como foi que o João fez. E nos outros anos a gente também já fez outros momentos Abrate, já fizemos bate-papo, contando um pouquinho da história que aconteceu enquanto árbitro raiz em algumas realidades, né? E a gente é, aproveitou todo o movimento que o João encaminhou e contou a história. O Geraldo fez a preparação do álbum para a gente escutar um pouquinho do João, né? Hoje no Momento Abrate, contando como é que foi essa experiência em Toledo na final B dos Jogos Escolares aqui do Paraná. João, com você. Olá, pessoal, boa noite. Gostaria de agradecer a presença de todos nesse Momento Abrate. Primeiramente, o árbitro do Paraná, como assim, do todo o Brasil, são árbitros proativos, né? Nós pegamos aqui a nossa versão aqui do Paraná, tanto da fase regional dos Jogos Escolares como da macro, onde os árbitros se viram no 30. Pouco árbitro, os árbitros acabam fazendo várias provas, porém, numa fase final, onde a tendência era ser uma competição tranquila, acabou virando uma competição nos últimos dias, correria para a arbitragem teve que se virar nos 30 para fazer uma nova realidade da competição. Aí, a princípio era para ser uma competição tranquila, 6 etapas, porém, quando nós chegamos no sábado, para a sessão técnica, a coordenação dos jogos já estava preocupada com a questão do forte temporal e chuva que estava prevista para acontecer em Toledo. Então, o que foi decidido já na sessão técnica da competição? Os árbitros foram marcar a pista, a foto da pista é do estádio 14 de dezembro, uma pista de terra. O município de Toledo, eles não têm um atletismo ativo, assim, dentro da cidade, então já começou desde aquela correria de buscar material em Campo Mourão, Foz do Iguaçu, Cascavel, nas cidades vizinhas, ali conversar com o pessoal para ter um material. E que ficou decidido que, pela questão de temporal no domingo, que as provas de campo seriam realizadas todas como final no horário da qualificação, para tentar adiantar algumas provas. Mas algumas outras provas não daria para estar adiantando, até porque a questão de logística, como eram 4 dias de competição, teria algumas provas em que o atleta não estava nem na cidade ainda, então não teria como estar adiantando as provas. Então a competição aconteceu normal no sábado, aconteceu normal também no domingo, apesar de estar previsto chuva e temporal domingo. Porém, quando foi de domingo para segunda-feira, a competição virou totalmente o tempo, né? Veio um temporal em Toledo, até depois eu pesquisei para ver a quantidade que choveu em Toledo naquela noite, ele choveu 63 milímetros aproximadamente, então foi muita chuva. E as pistas ficou nessas condições que vocês estão olhando aí no álbum, no vídeo, e na foto principal aí do meio, onde estava impossível praticar atletismo, as raias estavam todas desmarcadas, saiu toda a pintura da pista. Além da pintura da pista, ela estava bem molhada, bem fofa. A gente foi na pista, pisamos lá na pista e não tinha condição mesmo de acontecer. Andando, já não tinha condição de andar, escorregava dentro da pista.
Então, as condições dessa pista para atletismo eram no mínimo uns 2, 3 dias sem nada de chuva para voltar a ter competição. E como era uma etapa classificatória para o brasileiro, essa competição teria que acontecer. Então, a arbitragem do Paraná, novamente, usou toda a criatividade e proatividade, o que mais me surpreendeu, assim, que não teve... A arbitragem estava tão unida que não teve, assim, será que dá para fazer? Não, a arbitragem do Paraná, em todo momento, os árbitros falaram, vamos fazer, vamos dar um jeito, vamos tentar terminar essa competição, que é uma competição classificatória e para crianças de 12 a 14 anos é um sonho, né? Ir numa competição a nível de Brasil depois, uma competição que vai para um brasileiro e futuramente para um sul-americano escolar também. Então, nas imagens aqui nós temos a prova do exato e do salto em altura do regular, como é o segundo dia de competição do exato, essa prova deveria acontecer. E nós usamos as dependências do ginásio Castelão, que é um ginásio em anexo com a escola Castelo Branco. Então, foi feito salto em altura e o salto em altura do exato. Posteriormente, no estágio 14 de dezembro, as únicas provas que tinha condição de fazer na segunda-feira à tarde, que a competição foi cancelada por da manhã, foi o lançamento do martelo, o arremesso do peso e o lançamento do dardo do exato. Aí as provas da etapa da manhã e da etapa da tarde de segunda-feira, elas foram realizadas na rua, no lago Davi Paim, se não me engano era o nome, esse é o nome, né, Davi Paim, ali, Bart, que era o parque ecológico, e ficou uma competição muito linda, apesar da correria da arbitragem ter que se deslocar, colocar barraca, arrumar todo o local, isolar a área. Tivemos a parceria também no município, onde eles fecharam a rua ali próximo ao lago, era uma rua bem movimentada, que era no centro de Toledo. Então, eles adaptaram e ajudaram nós nessa parte também. E aqui nós temos alguns registros. Vocês podem ver que tem bastante pessoa que parou para assistir. Eu olhava ali na rua, nos prédios, pessoas tirando foto, filmando a prova da marcha atlética, principalmente, que para eles era uma novidade. E pelo horário também, que a competição acabou próximo das 6 horas da tarde, já era o horário que as pessoas frequentam o parque, fazem caminhada, corrida. Então as pessoas pararam para tirar foto, para acompanhar também a competição. Foi bem interessante. O número de pessoas que provavelmente no estádio, no local fechado, essas pessoas nem sabiam que estava acontecendo atletismo. Então, quando o atletismo foi para a rua, as pessoas começaram a ter visibilidade da competição, o que estava acontecendo mesmo na cidade de Toledo. Então, foi feita a marcha atlética, o 2000, e as semifinais do 80, nas duas raias sintéticas que tinham no parque. Aí já são fotos do outro local da competição, então uma competição que começou em apenas um local, ela se desmembrou no total para mais 3 locais, ao total de 4 locais. Então aí as fotos do registro lá no parque, ficaram lindas as fotos, né? Ficou muito bonito ver a criançada correndo lá. Eles gostaram, os professores acharam excelente a ideia, até mesmo sugeriram para os próximos anos colocar uma prova de rua ou uma prova de marcha atlética na rua, para ter mais visibilidade o atletismo e para ser mais conhecido também o atletismo no Paraná, na fase final dos escolares. Agora, esse outro momento é na terça-feira. Na terça-feira, a arbitragem novamente foi muito proativa, porque teve que montar totalmente a pista. Então, os árbitros chegaram às 7h30 da manhã na pista e até às 8h30 tinha que estar toda arraiada a pista, escalonada, colocado o cal para as finais das provas de pista do 80 metros rasos e do 5 por 80 também. Então teve que montar tudo ali, montar cronometragem eletrônica, só tinha um ponto de energia, daí foi aquela correria, câmera de chamada feita no estádio, que tinha prova de salto à distância, a secretaria da competição também feita no estádio, o pessoal se comunicando por rádio, pegando sumo lá na câmera de chamada, que foi impressa lá, que estava a Luciana e o Cocado lá na câmera de chamada, para levar lá para a pista para estar realizando a competição. Então, aqui tem algumas imagens, né, da prova de velocidade, da final do 80, alguns vídeos também, mas principalmente a arbitragem, que em questão de 1 hora conseguiu raiar, arrumar toda a pista, preparar a cronometragem eletrônica para estar acontecendo a competição na escola Castelo Branco, que é uma escola que fica próximo ao estádio, de aproximadamente uns 500 metros do estádio. E o que deixa mais contente é ver a alegria, os professores gostaram,
elogiaram bastante a arbitragem, alguns professores falavam que a competição não ia sair do jeito que estavam as condições da pista, e parabenizaram toda a arbitragem, valorizando principalmente a arbitragem de ter feito a competição, que para muitos essa competição não iria sair pelas condições que estava acontecendo. E acho que a última foto ali é mais... A melhor foto que eu gostei foi do rapaz ali sorrindo, né, na foto, mostrando que o sonho foi realizado, porque se não tivesse feito a competição, provavelmente não teria vaga garantida para o brasileiro. E algumas fotos, alguns registros da arbitragem nossa, trabalhando para montar a pista. E a última foto, toda a arbitragem do Paraná ali presente. Essa foto foi feita, o Márcio falou assim, vamos tirar uma foto já no segundo dia de competição, porque depois o pessoal tá tudo desarrumado, tá tudo molhado, tá tudo sendo com o uniforme tudo sujo, e bem no fim, acho que foi, se a gente não tirasse essa foto no segundo dia da competição, nem ia dar tempo de tirar a foto, que nos últimos dias foi uma loucura, cada um para um lado, tentando fazer o possível para sair a competição. Tá bom? Acho que no mais era isso, Claudinha, não sei se eu fui claro, se quiser perguntar alguma coisa, estou à disposição. Então, João, eu acho que a ideia é essa mesma, né? Mostrar como que foi a organização, de como que a competição pôde sair, porque sem a arbitragem, né, sem essa proatividade que você trouxe, seria impossível fazer o atletismo acontecer nas condições que estavam lá. E eu acho que isso deixa a gente muito feliz saber de quem está na família atletismo, está porque realmente ama e realmente quer que o atletismo exista, né? E como você falou, né, essa carinha aqui, ó, não tem preço, né? Não tem preço fazer uma criança ou fazer um atleta efetivamente ter possibilidade de executar a sua prova e ser feliz fazendo esse esporte que a gente tanto ama. Então, quero agradecer de coração não só você, João, que foi o porta-voz de todo esse trabalho, né, mas a toda a equipe da arbitragem, do Paraná por ter feito esse movimento, e toda a arbitragem do Brasil que faz nesse formato. É lógico, se a gente tem melhores condições, se a gente tem pista sintética, é sempre muito bom, mas a gente não vai ter sempre essas condições em todos os pontos, né? E a gente precisa inventar e reinventar para que todos os cantos do nosso país tenham a possibilidade de conhecer o atletismo. E você traz uma experiência muito legal, né? Essa parte de ter ido para a rua e as pessoas verem o atletismo dentro do estádio, elas não iriam, mas na rua elas estão vendo. Então, incentivar mais provas, que seja um salto com vara, que seja um arremesso do peso, que seja um salto em distância, só uma prova que seja na rua, né, durante um movimento da cidade, para a cidade também conhecer o esporte. É uma ideia bem interessante. A World Athletics já tem feito isso. E por que não a gente fazer aqui também nesses movimentos? Então, quero agradecer de coração, João. Sejam todos os árbitros aqui muito bem-vindos ao movimento da ABRAT, né, e tragam suas experiências. Né? Então, quem chegou depois, né, é importante a gente saber, o Geraldo tem feito alguns capítulos dentro do Google Fotos, então a gente pode contar a história do atletismo através da arbitragem. A gente conhece a história do atletismo através das competições, quem é o melhor atleta, quem tem o recorde, né, quem são os treinadores, e por que não mostrar também o trabalho da arbitragem. Então, quando vocês estiverem numa competição, que vocês possam tirar foto das montagens, né, é claro, vocês não vão parar no meio da prova, vou parar de fazer a bandeira, a validade agora para tirar foto. Não, não é isso. Se vocês conseguem outras pessoas que tirem fotos durante, né, o trabalho, mandem, né, para a gente. O Geraldo nos ajuda nesse movimento todo tecnológico aí de construir a história do atletismo, a história da arbitragem nas federações. Então, acho que é um movimento bem interessante. E eu Ô, queria Cláudio, aproveitar ô, Diga, Geraldo, Cláudio, você eu quer falar, queria Geraldo? muito passar a poesia que ninguém ouviu ainda. Pode passar, Geraldo. O céu fechou. As nuvens disseram não, mas a arbitragem respondeu sim, sim. Você está com ela Sim aí ao na esforço, Amanda? à reinvenção, ao compromisso com o atleta. Vocês não estão vendo? Não. Tá Não vendo saindo eu som.
Estou escutando. Está escutando? Ok. Então Vendo e eu vou escutando. começar. Beleza. No sol do Brasil, em Toledo, o céu fechou. As nuvens disseram não, mas a arbitragem respondeu sim, sim. Sim ao esforço, à reinvenção, ao compromisso com o atleta. O barro escorria na pista, mas a coragem subia no peito. A competição era dos pequenos, 12 a 14 anos. Mas o gesto foi gigante, era final B. Mas com alma de campeonato mundial. O estádio virou barro, o colégio virou pista. O ginásio virou salto, o parque virou marcha. Em cada canto da cidade, um grupo de árbitros desenhava futuro com tinta e com a alma pintava cada raia de esperança. Foram madrugadas molhadas, decisões urgentes, braços que carregavam não apenas equipamentos, mas também a certeza de que não há tempo ruim para quem acredita. E no fim, sim, o atleta correu, a marcha avançou, o salto decolou e o revezamento levou consigo a mensagem. Choveu, mas não parou, Toledo brilhou e a arbitragem mostrou, mais uma vez, que é no improviso, no barro e na garra que nascem as páginas mais bonitas do atletismo. Mas com alma de campeonato mundial, o estádio virou barro, o estádio virou barro, o colégio virou pista. O estádio virou barro, o colégio virou pista. O ginásio virou salto, o parque virou marcha. E em cada canto da cidade, um grupo de árbitros desenhava futuro com tinta e com a alma pintava cada raia de esperança. Foram madrugadas molhadas, decisões urgentes, braços que carregavam não apenas equipamentos, mas também a certeza de que não há tempo ruim para quem acredita. E no fim, sim, o atleta correu, a marcha avançou, o salto decolou e o revezamento levou consigo a mensagem. Choveu, mas não parou, Toledo brilhou e a arbitragem mostrou, mais uma vez, que é no improviso, no barro e na garra que nascem as páginas mais bonitas do atletismo. Show de bola, Geraldo. Muito bom. Então, o Geraldo vai deixar pra gente. Não. Vai É deixar isso. pra gente aí a música, né? O São- Momento Abrate tá São inspirações gravado. que pintam para a gente. Então, se vocês quiserem utilizar esse Momento Abrate para mostrar o atletismo, né? Se utilizem deles, quem é professor de universidade ou quem quer mostrar para os atletas que é treinador, né? Fiquem à vontade, né? Porque às vezes a gente só tem uma ideia de como acontece o atletismo e a gente está nos bastidores, né? Isso é bem importante. Eu sei que já passou do horário que a gente está acostumado, são 15 minutinhos, mas como hoje foi emitida uma nota oficial, né, eu queria só passar para vocês, né, primeiro agradecer novamente o João, e a nota oficial que foi emitida pela CBAT, né, vocês podem ver aqui na seção 3, de que foi feito um chamamento para os árbitros que são a antiga categoria C, que é considerado nacional CBAT, e que fizeram a prova para se tornar nacional CBAT até dia 31/10/2023, né, ou seja, tem que ter um tempo de casa como árbitro nacional CBAT, e que tenham no mínimo 10 anos de registro CBAT, ou seja, fizeram o curso, fizeram o registro há pelo menos 10 anos, e, claro, estar atuando,
né, precisa estar ativo junto à sua federação estadual. Para esses árbitros, né, considerando o que a World Athletics traz como árbitro nacional da World Athletics, antigamente era o MTO, que eram os oficiais técnicos nacionais, hoje eles não chamam mais de oficial, eles chamam de árbitro. Eles trazem justamente um curso chamado e-learning nacional, para que tenham as novas regras, né, as pessoas voltem a olhar para as regras e façam a prova dentro do e-learning. Depois que passa na prova do e-learning, é emitido um documento. Com este documento, vocês precisam mandar para o William até o dia 31/10, agora desse ano, para que ele consiga, com esse documento, encaminhar para a World Athletics a seleção das 3 competições realizadas, tá? Porque com este NAR, né, ele vai dar a possibilidade do árbitro seguir na sequência como bronze, como silver e ouro, tá? E falando em bronze, silver e ouro, a ideia da ABRAT, a gente sempre faz um curso quando tem o exame bronze, ou exame silver, ou exame ouro, a gente traz o curso do e-learning no formato síncrono, ou seja, a gente usa o e-learning para mostrar para todos os árbitros que estão fazendo a preparação e a gente vai discutindo. Então, a ideia é que a gente agende com árbitros que já são bronze e que são da BRAT, com árbitros que já são silver e que são da BRAT, com árbitros que já são ouro da BRAT, para que a gente tenha uma sequência de horários, para que a gente faça de forma síncrona. A gente sabe que nem todo mundo vai poder estar no horário que for agendado, porém a gente deixa gravado e pode assistir depois ou, claro, fazer sozinho o e-learning pela própria World Athletics. Lembrando que o e-learning do NAR, ele é em português de Portugal, tá? Então tem algumas dificuldades ali em termos de terminologia, mas quem já fez esse curso já consegue estar reconhecendo essas palavras, e a prova de nacional dentro do e-learning é em português de Portugal. E a gente, na última sessão, faz o exame em conjunto, né? Porque pode estar fazendo com consulta, então não teria problema. Tá? Então, esse é um movimento que a BRAT normalmente faz. Esse curso do NAR, que é do e-learning, que é da World Athletics, mais em português de Portugal, com o suporte, né, de árbitros que já são bronze, já são silver ou já são ouro e que pertencem à ABRAT, tá certo? Então a gente vai encaminhar para todos esse calendário para verificar quem pode, e lembrando, reforço aqui, se não puder estar no horário agendado, as aulas ficam gravadas e aí vai poder ter esse acesso para se preparar e fazer a prova de acordo com o respeito a esses critérios emitidos pela nota oficial 171, que foi publicada hoje pela CBAT, tá bom? Então, novamente, quero agradecer João e toda a equipe da Federação de Atletismo do Paraná por estar compartilhando a sua experiência, e faço aqui o convite novamente a todos os árbitros que queiram compartilhar a sua experiência, que queiram trazer aqui alguma situação vivenciada, porque compartilhando a gente cresce juntos. Um grande beijo a todos, um beijo no coração, até a próxima semana. Obrigado, Cláudia. Obrigada, tchau. Boa Valeu, noite. pessoal. Boa noite a todos. Boa noite. Valeu, Boa João. noite. Valeu, boa noite.